Olá meninos, como vocês estão? Espero que estejam bem e preparados para mais uma aula de ciências dessa semana. Vamos lá ver aqui no roteiro o que vocês vão precisar fazer? Esse roteiro, meninos, não se esqueçam, está sempre abaixo da videoaula que vocês assistem. Então, na hora de fazer a atividade, volte no roteiro para poder reafirmar, né, tudo aquilo que você vai precisar fazer. Então, olha lá. Hoje nós vamos começar a unidade 2, que fala sobre ventos, o ar em movimento. Essa unidade não cai na nossa prova parcial, mas vai ser importante estudarmos porque cai na prova global, ok? E aí, antes de começar, como eu sempre falo e deixo aqui no roteiro, organize seu ambiente, tenha o livro, caderno, lápis, caneta, marca-texto, tudo aquilo que você vai precisar para sentir necessidade de fazer alguma anotação, de anotar alguma dúvida, de fazer algum registro, tá? Assista a videoaula, que é essa que você está assistindo agora, com a abordagem da unidade 2, que vai falar sobre os ventos. E aí, quando você acabar, você vai assistir a 2 vídeos que eu estou sugerindo aqui embaixo nos anexos. Olha, vou descer aqui para mostrar para vocês. Aqui tem 2 vídeos, um fala sobre convecção térmica, propagação do calor, e outro de onde vem o vento, aprenda com uma experiência. Esses 2 vídeos, meninos, eles falam praticamente da mesma coisa, mas são abordados por pessoas diferentes, por isso que eu sugeri os 2. E aí, quando você assistir a esse vídeo, você vai resolver como tarefa o experimento na seção Investigando o Assunto, na página 312. E aqui eu estou deixando a informação que você não precisa realizar o experimento. Claro, eu tenho como realizar, ótimo. Mas se você não tiver como realizar, você não precisa. Por quê? Porque esses 2 vídeos, eles se referem exatamente a esse experimento. Então, basta você assistir aos 2 vídeos, analisar, vincular aí ao conteúdo que a gente vai estudar agora, e aí sim você vai responder, são 2 questões que tem nessa seção da página 312. E aí, em seguida, o que você vai aproveitar? Para estudar a unidade 1. Por quê? Na semana que vem, a nossa aula será online. Nós vamos fazer a revisão da unidade 1. Para isso, é importante, para fazer uma revisão, que você tenha estudado o conteúdo, que você esteja com as suas dúvidas anotadas, para a gente poder esclarecer com seus exercícios realizados, para que a gente possa ter uma revisão muito produtiva, ok? E essa atividade de hoje? Essa atividade que eu estou passando para a aula dessa semana, você tem até a próxima quinta para apresentar. Fazer, né, responder, bater a foto e postar lá no grupo do WhatsApp do 8º ano. Vamos lá então, meninos? Começando, a gente vai começar aqui pelo início aqui da nossa unidade 2. A unidade 2, então, fala sobre ventos, ar em movimento. Vamos lá, então. Para a gente começar, a gente precisa saber o que é o vento, né? Vento, ele é um fluxo natural do ar. Se movimenta horizontalmente, ou seja, paralelo à superfície do planeta. Então, aqui está a superfície do planeta, o movimento do vento é paralelo a essa superfície, de forma horizontal, ok? O vento é capaz de movimentar as nuvens, as massas de ar, partículas e objetos de todos os tipos por todo o planeta. Então, o vento ele tem essa capacidade de movimentar as coisas. Na aula passada, nós falamos de chuva ácida e nós falamos exatamente que a nuvem pode se formar num lugar e a chuva cair em outro, justamente por conta do vento que vai levar essa nuvem, tá? E como se formam os ventos? Vamos lá. A radiação solar chega até a superfície da Terra, aquece a superfície da Terra, tanto nos continentes como nos oceanos. Esse aquecimento, então, quando a superfície da Terra aquece, tanto nos continentes quanto nos oceanos, isso vai provocar o aumento da temperatura do ar perto da superfície.
Se aumentou a temperatura do ar, vai acontecer uma maior evaporação dos rios, mares, dos corpos d'água, né? Tornando esse ar quente mais úmido, então. Esse ar quente vai se expandir, né, e vai ficar menos denso, ou seja, mais leve, deslocando-se então para camadas superiores da atmosfera. A gente pode afirmar que o ar quente, como ele é mais leve, ele tende a subir. À medida que ele sobe, vai se formar naquele local que ele acabou de deixar uma zona de baixa pressão. Aí, o que vai acontecer com o ar mais frio? Ele é consequentemente mais denso, né? Mais pesado e está acima, nas regiões onde a pressão atmosférica é maior, né? Do que na área formada. Aí o que vai acontecer com esse ar frio? Ele vai descer e ocupar o lugar onde estava o ar quente, empurrando esse ar quente, que é mais leve, para cima. Então aí vai se formar uma corrente, né? Ar frio mais pesado desce, empurra esse ar quente que é mais leve, sobe, que permite que esse ar frio que é mais pesado desça. Então isso vai permitir essa corrente, essa movimentação. Então, essa movimentação em que o ar frio, presente em regiões de alta pressão, se desloca para regiões de baixa pressão, é o que vai formar o que a gente chama de correntes de convecção. E o vento é a consequência dessas correntes que vão ocorrer continuamente, porque se está acontecendo esse processo, esse deslocamento dessas massas, né, de ar vão formar os ventos. O ar quente que subiu vai para as camadas mais frias da atmosfera. Chegou na camada mais fria, ele vai perder calor. Então, ele vai esfriar, se tornar mais denso e vai descer para a superfície, aonde ele vai aquecer, se torna menos denso e sobe. E mantém, assim, essa movimentação das correntes. Então, aí está mostrando exatamente a imagem do que a gente acabou de falar, né? Zonas de alta pressão, mais em cima. Se o ar está mais frio, ele fica mais denso, né? Mais pesado e desce. Quando esse ar frio desce, ele empurra o ar quente que se formou na zona de baixa pressão, porque aqueceu, né? Por conta das águas e da terra. Esse ar que estava quente e úmido fica mais leve e sobe. Quando sobe, ele vai de novo, chegou na zona de alta pressão, se esfria, fica mais pesado e desce. E assim, meninos, a gente tem uma corrente, né, que a gente vai chamar de corrente de convecção, porque é um processo que vai ficar acontecendo constantemente e que vai formar nessa movimentação, vai formar os ventos. Aí a gente tem alguns tipos diferenciados de ventos, né? Que é o que nós vamos ver agora. Os ventos podem ser chamados de alísios ou contra-alísios. Então vamos lá, começando nos ventos alísios. Aqui vem a linha do Equador, né? Que é uma linha imaginária que divide o nosso planeta em dois polos, né? A parte sul e a parte norte e a parte sul. A parte norte acima, a parte sul abaixo. Então, o Equador, quando a gente pensa na inclinação do eixo, né, da Terra, a gente vai ver que tanto faz a inclinação, a linha do Equador, ela vai receber sempre uma maior incidência da radiação solar, porque vai estar sempre mais próximo do Sol. E se recebe maior incidência da radiação solar, isso vai causar, consequentemente, um maior aquecimento da superfície da Terra. Se teve um maior aquecimento da superfície da Terra aqui nessa região, próximo à linha do Equador, o ar que se aqueceu nessa região vai subir. Subiu, seguindo em direção aos polos, esfriando na altura dos trópicos, quando ele vai descer, porque está mais frio e desce. Então, aqui na linha do Equador, o ar mais quente sobe, chegou lá nos trópicos, o ar mais frio desce. Aqui para baixo a mesma coisa. O ar mais quente vem para cá, para os trópicos, esfriou, vai voltar para a linha do Equador, tá?
A variação de pressão, então, formadas em virtude dessas mudanças na temperatura do ar, que ficam se deslocando, vão formar esses ventos que saem dos trópicos e vão para a linha do Equador. Então, os ventos que saem dos trópicos, a gente tem trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, né, que estão mais próximos aos polos. Os ventos que saem dos trópicos e vêm para a linha do Equador, tá? Eles são chamados de ventos alísios. Característica desses ventos: são constantes, sopram mais próximos da superfície terrestre e são quentes, fazendo com que a água evapore, tornando esses ventos então úmidos e provocando as chuvas. E os ventos contralísios? Exatamente o que o nome diz, ele é contrário, ele faz o inverso do vento alísio. Ele também sopra de maneira constante, mas ele sopra de altitudes mais elevadas, se deslocando do Equador para os trópicos, isto é, de áreas de baixa pressão para áreas de pressão atmosférica. Então, a gente tem ventos alísios que vêm para o Equador e os contralísios que vão para os trópicos, tá? Os ventos contralísios são frios, levam o ar seco para as zonas tropicais e evitam a formação das nuvens. Então, quando se formam os ventos úmidos para o Equador, acontece o ganho de umidade, por isso que traz a chuva. E os contralísios, eles são secos, então evita a formação de nuvens. Por conta disso, as chuvas são mais raras e a incidência do sol é maior por onde esses ventos passam. Isso vai explicar o fato dos maiores desertos existentes no mundo se localizarem exatamente nas regiões que sofrem ação desses ventos contralísios. Por quê? Porque o vento é mais seco, ele tem menor umidade. Aí a gente tem um outro tipo de vento que são chamados de brisas. A gente vai ter a brisa marítima e a brisa terrestre. E o que é uma brisa? É um vento fraco e constante, que em determinados momentos do dia sopra em direção ao mar, mas altera seu sentido ao anoitecer, ou seja, durante o dia sopra da terra para o mar e à noite sopra do mar para a terra. O seu sentido vai ser determinado também pela variação da temperatura entre a terra e o mar. E sua velocidade não vai ultrapassar os 20 km por hora. Então, olha lá, brisa marítima é a que vem do mar. Então, como é que vai acontecer? O sol aqueceu o mar e o continente, só que o ar quente, a terra esquenta mais rápido, né, por causa do solo. Aí esquentou mais rápido, esse ar quente fica mais leve e sobe. Chegou nas altas camadas, ele vai ficar mais frio e vai descer. E aí, quando ele desce, esse ar frio que desceu vem e empurra esse ar quente novamente para cima. Como essa movimentação ela é feita nesse sentido, ar quente sobe do continente, vai em direção ao mar, ar frio desce e vem do mar para o continente. Então, essa brisa a gente chama de marítima, porque é uma brisa que vem do mar e que vai acontecer durante o dia. E à noite? À noite é o contrário. Por quê? Porque a Terra, do mesmo jeito que ela esquenta mais rápido, ela também esfria mais rápido. Se ela esfria mais rápido, o mar, que ainda está quente, né, com a água mais quente, esse ar quente sobe e o ar frio que se formou e desceu aqui sobre o continente, ele vem ocupar o lugar desse ar quente. Então, é uma brisa que vem do continente para o mar. Por isso é chamada de brisa terrestre ou continental. É por isso, meninos, que quando as pessoas saem, né, os pescadores saem para pescar, geralmente eles fazem isso à noite. Por quê? Por conta dessa facilidade da sua embarcação ser levada em direção ao mar por conta da brisa terrestre, que vai
é o vento que vai do continente em direção ao mar. Próximo tipo, né? A gente também, quando fala em brisa, tem outros dois tipos: brisa do vale e brisa da montanha. E aí, como é que ela vai acontecer? A brisa do vale acontece durante o dia, aonde o topo da montanha sofre maior aquecimento do que o vale, por conta da maior proximidade do Sol, criando uma zona de baixa pressão. Isso vai fazer o quê? Com que o ar que está mais frio e denso do vale seja empurrado para cima, porque aqui o ar está mais quente, ele sobe e vai descer aqui sobre o vale de novo, deslocando então esse ar pelas encostas das montanhas. Então a brisa do vale é um vento que vai soprar do vale em direção às montanhas. E a brisa da montanha, ela vai fazer ao contrário. Acontece à noite, onde a temperatura no cume da montanha é perdida mais rapidamente do que no vale, então vai esfriar mais rápido, criando uma zona de alta pressão na montanha e baixa pressão no vale, por conta da diferença de temperatura e densidade do ar, tá? Nos locais. Então, o ar que é mais frio tende a descer as encostas da montanha em direção ao vale. Então, é exatamente o contrário, né? Do mesmo jeito que a brisa marítima vem do mar para o continente, a brisa terrestre vem do continente para o mar, a brisa do vale já está informando, vem do vale para o topo da montanha. E a brisa da montanha é um vento que vem da montanha em direção ao vale, ou seja, em direção à região mais baixa. Mais um tipo de vento, as monções. As monções são ventos típicos das regiões sul e sudeste da Ásia. Ocorrem sempre na mesma época e mudam sua direção, podendo causar períodos de chuvas intensas ou períodos de secas rigorosas. Durante o verão, o continente se aquece mais rápido. Então, aqui, durante o verão... Ai, peraí que o mouse... Durante o verão, o continente se aquece mais rápido. Então, a gente tem aqui o continente. O continente se aqueceu mais rápido, o ar úmido do oceano se desloca do oceano. Tá aqui, ó, o continente. Desculpa, eu estou passando o mouse, mas estava passando grande demais, não estava dando para ver, né? Então, o continente está aqui em rosado, tá? Então, o continente se aqueceu mais rápido, o ar úmido do oceano, que está aqui em azul, ele é deslocado rapidamente para o continente. Aí ele sobe e produz grandes nuvens e intensas chuvas. E no inverno, aí os oceanos demoram mais tempo para perder seu calor. Vai haver um acúmulo de ar mais denso no continente. Aí já é aqui desse outro lado. Então, esse ar vai se deslocar para os oceanos, levando a umidade presente no continente. Como resultado, a gente tem um período de secas rigorosas. Então, quando o ar vem do oceano para o continente, grandes nuvens e intensas chuvas, porque está levando a umidade. Isso acontece no verão. E no inverno, que o ar vem do continente para os oceanos, está levando junto a umidade do continente. Então, vai ter um período com secas rigorosas, ok? São também as monções marítimas, que vêm dos oceanos em direção ao continente. Monções terrestres vêm do continente em direção aos oceanos. Um outro tipo de vento é chamado de ciclone. Os ciclones, eles ocorrem quando o ar se desloca em grande velocidade em torno de zonas de alta ou baixa pressão atmosférica, formando aqui esses redemoinhos, tá? Então, são ventos que têm uma velocidade maior. Nessa situação, o ar quente que sobe leva junto a umidade. Então, nos ciclones, na ocorrência dos ciclones, pode acontecer formação de nuvens e tempestades. E o furacão é formado por um vento ciclônico nos oceanos tropicais.
pode ter diversas denominações de acordo com a sua localização no planeta. Então, meninas, quando a gente fala de ciclones, furacões, tornados, a gente está praticamente falando do mesmo tipo de vento. O que vai mudar? A localização, aonde esses ventos estão se formando, tá? Então, as denominações vão mudar de acordo com a localização aonde esses ventos ciclônicos se formam. Em porções do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, próximo aos Estados Unidos, esses ventos ciclônicos recebem o nome de furacão. Já na Ásia, próximo à China e ao Vietnã, esses ventos ciclônicos recebem o nome de tufão. No sul do Oceano Pacífico e no Oceano Índico, aí já recebem o nome de ciclone tropical. A velocidade desses ventos ultrapassa os 100 km por hora. O furacão ele pode chegar a centenas de quilômetros de diâmetro, então esse diâmetro aqui que forma o furacão pode ter centenas de quilômetros, ou seja, ser imenso. Isso vai fazer, inclusive, com que ele possa durar vários dias, tá? Esse furacão ele pode ter uma duração de diversos dias, se deslocando e percorrendo muitos quilômetros, mas perdendo força quando chega ao continente, desaparecendo gradualmente, ok? E o tornado? Aí são ventos ciclônicos muito mais fortes do que os furacões e os ciclones, né? O que a gente chama de tufão, ciclone ou furacão. São ventos capazes de exceder 400 km por hora. Se 100 km por hora já é muita coisa, imaginem o estrago que ventos de 400 km por hora podem causar. Eles podem se desenvolver em qualquer região do mundo. Geralmente eles vão acontecer no fim do inverno e da primavera. E a diferença em relação ao furacão? O tornado ele ocorre no continente, em áreas mais secas e quentes, enquanto os furacões eles ocorrem no mar e vêm em direção ao continente, perdem força quando chega ao continente. Já os tornados não, eles acontecem no continente, nas áreas mais secas e quentes. O diâmetro dos tornados tem um pouco menos, né, de diâmetro do que os furacões. A duração dos tornados não passa de minutos, enquanto os furacões demoram dias, né, para começarem a se desfazer. Mas, em contrapartida, apesar de não passar de minutos, o poder de destruição dos tornados é maior, sendo capaz de erguer e lançar grandes objetos, como casas, inclusive, longe, e carros, né, causando muitas mortes por onde passa. Então, os tornados, eles são um tipo de vento ciclônico que é extremamente, né, de extremo perigo para os seres vivos. E como é que se medem esses ventos? A gente tem a medição através de um aparelho chamado anemômetro, que mede a velocidade do vento. Como é que ele é formado? É esse aparelho aqui, ó. Duas hastes cruzadas e nas extremidades tem estruturas que parecem umas cuias, né? Então são duas hastes e em cada haste tem uma estrutura que parece uma cuia, posicionadas uma de costas para a outra. Por quê? Quando o vento bate aqui nesse equipamento, né, o ar entra na cuia e aí faz com que as hastes girem. Quanto mais forte for o vento, mais rápido o anemômetro vai girar. E aí, com isso, vai ser possível medir a velocidade desse vento. E o anemoscópio? Ele se parece um pouco com o anemômetro, mas é uma peça que fica presa a um eixo vertical, que é essa peça aqui embaixo, olha, tem duas hastes também. E aí, em cada haste, tem um ponto cardeal, né? Sul, leste, oeste e norte. E aí, quando recebe o vento, o anemoscópio ele vai girar em um determinado sentido. Então, enquanto o anemômetro indica a velocidade, média velocidade do vento, o anemoscópio indica a direção do vento, indica o sentido que esse vento está seguindo, ok? Outro instrumento, esse é muito comum de se visualizar quando a gente chega em aeroportos.
que é chamado de biruta. É um instrumento que é comumente encontrado nos aeroportos, é como um saco, né? Tem uma abertura maior, que fica aqui presa numa haste, e desse outro lado também tem uma abertura. E aí esse saco está preso nessa haste vertical e essa haste ela gira em torno do seu próprio eixo, por conta de onde está vindo o vento. Quando o vento atinge a biruta, ele entra aqui pela abertura maior e sai pela abertura menor. Isso vai fazer com que a haste gire, deixando o saco, né, esse saco paralelo à superfície do solo, tá? E vai ficar também paralelo ao sentido do vento, mostrando a sua direção. Se estiver ventando muito, ele fica bem esticadinho. E se está ventando menos, fica mais curvadinho, tá? Então, a posição do saco também vai indicar se o vento está forte ou fraco. Ele é muito usado em aeroportos exatamente por conta das chegadas e partidas dos aviões, por conta dessa análise que precisa ser feita dos ventos para se verificar como vai ser essa decolagem ou esse pouso do avião, tá? Qual a influência dos ventos? Eles estão presentes em todo o planeta. Sem o vento, para deslocar essas massas quentes e frias de ar, não haveria distribuição de chuvas e calor. Então, provavelmente, até mesmo a vida que nós conhecemos, ela não existiria se não houvesse o vento, porque essa umidade não seria distribuída, esse calor não seria distribuído pelo planeta. Os ventos, então, se eles vão influenciar, né, na vida, eles influenciam diretamente sobre os ecossistemas. A gente vai ter regiões do planeta que são mais quentes, outras mais úmidas, mais secas, mais frias, e tudo isso também tem relação com esses ventos. Algumas paisagens podem ser alteradas em consequência da movimentação dos ventos. Nós vimos lá, né? Em casos graves, né? Em casos drásticos, né? Os ciclones ou furacões, os tornados. E em casos mais simples, carregando partículas de pequenas a grandes, dependendo da velocidade. Um exemplo simples que a gente vê muito aqui em Fortaleza, o deslocamento das dunas de areia. Tá? As dunas, elas são deslocadas por conta dos ventos. Então, as dunas de areia que não tem vegetação em cima, elas são consideradas dunas móveis. Por que móveis? Porque o vento desloca essas partículas e pode desmanchar a duna num lugar e formá-la em outro lugar, tá? Além disso, os ventos, eles também são fundamentais para os vegetais, que é o que essa imagem aqui ao fundo está mostrando, porque ele auxilia na dispersão das sementes pelo ambiente. Se a semente está sendo levada para outros lugares pelo vento, isso vai ajudar na reprodução dos vegetais, de não ficarem todos concentrados no mesmo local, e sim serem levados e espalharem as suas sementes em diversos locais. Meninos, sobre os ventos, a informação é essa. Por hoje é só. Fiquem em casa, fiquem bem e não deixem de se preparar para a nossa aula online que vai acontecer na próxima quinta, ok? Espero vocês na quinta-feira. Por hora é só, pessoal. Fiquem com Deus. Bye, bye.